as sandálias dele. João olha Jesus e aquilo chama a atenção dele de tal maneira que ele resolve abrir para todo mundo quem era aquele homem. E aquilo é interessante porque o texto, ele vai dizer, esse aí é aquele a qual eu dizia, que havia de vir. João vive toda a experiência de Jesus, vê o Espírito Santo descer sobre Jesus. Que lindo, irmãos, que tremendo, glória a Deus. Mateus capítulo de número 11. João agora não é mais o pregador. Mateus capítulo de número 11, porque no início do capítulo aqui eu vejo João num contexto como esse agora, porque eu não sei o que me aguarda, mas num contexto como esse, pregando para uma multidão, pregando para um grupo de pessoas, e mais depois no capítulo 11 diz a Bíblia, que agora João está preso, e tudo indica que vai perder a cabeça. João agora resolve fazer uma pergunta. Ele já tinha declarado que era Jesus, que era o Messias que havia de vir. João agora resolve fazer uma pergunta, chama 2 discípulos e diz, Jesus está na cidade, vai até ele e pergunta se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Mas como isso? Quem de nós aqui nunca surgiu um ponto de interrogação no coração? E você diz, não pastor, eu creio, eu sou com fé, mas a coisa começa a demorar, as coisas pelo contrário, em vez de melhorar, começa a piorar. Aí você diz, será? Será que realmente Deus tem olhado para mim? Será que realmente eu vou conseguir alcançar? Será que? E você começa a tentar olhar para você e dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Como é que eu faço? Para onde eu tenho que ir? Aí Jesus responde assim para João. Respondendo disse, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que ainda que na minha situação esteja hoje parecendo impossível, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua transformando, Deus continua agindo, o evangelho de Jesus continua sendo pregado, ainda que eu esteja lá sim, Jesus continua ativo na humanidade, Jesus continua ativo na sua igreja, Jesus continua ativo na sua vida, independente de não acontecer ainda. É mediante essa palavra que eu te convido mais uma vez, como ato de fé, a vir aqui na frente e dizer, Senhor, eu continuo crendo, eu vou continuar orando pelo meu marido, eu vou continuar orando pela minha esposa, eu vou continuar orando pelos meus filhos, eu vou continuar orando pela minha família, porque Deus não deixou de ser Deus, Ele continua agindo. Eu convido a você a sair do seu lugar, como sempre dizemos aqui, fique à vontade. Pastor, Deus pode falar que pode sim, mas cremos que como um ato de fé, estamos aqui, não cremos que esse lugar aqui é totalmente consagrado, e por isso, não é o local, é o Deus a qual nós adoramos, Ele tem todo o poder, não é o pastor, é o Deus a qual adoramos, Ele tem todo o poder, a honra e a glória sempre será do Senhor, e é um ato de fé, a você crer e continuar crendo, que Deus está agindo, é um ato de fé de você vir agora aqui e lançar diante do Senhor, Deus, eu não sei o que fazer, mas eu quero colocar diante do Senhor, eu quero pedir ao Senhor, pastor José de Jesus, eu gostaria de convidar o pastor José de Jesus para nesse momento estar orando, intercedendo, pedindo a Deus, para que Ele possa agir, nos desafios, que cada um aqui apresenta ao Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Convido a igreja que se coloque em pé. Senhor Deus, muito obrigado por nossa vida, muito obrigado pelo ar que respiramos, porque podemos enxergar, caminhar, falar, ouvir, quando tantos não podem fazer. Que a Tua misericórdia repouse sobre aqueles que não podem fazer isto. E nós somos gratos a Ti,
porque Tu nos conduzes pelo caminho reto do Senhor. Não nos deixes nos afastar do Teu caminho santo. Perdoa-nos se temos pecado contra Ti. Perdoa-nos se temos falhado em alguma coisa que precisávamos fazer. Se temos sido omissos, perdoa-nos se fizemos o que não era para fazermos. E agora, Senhor, Teu povo aqui reunido clama a Ti, para que a Tua misericórdia seja sobre todos nós, especialmente esses que estão aqui à frente, porque entenderam que num ato de fé, entregam seus problemas ao Senhor. E a Tua palavra nos garante que Tu nos suprirás de todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, toma conta de cada um que está aqui à frente. Claro também, todos nós que estamos reunidos aqui, sejamos agraciados com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com o Teu amor. Que vivamos segundo o Teu propósito. Enche-nos da plenitude do Teu Santo Espírito, para que não haja carnalidade em nós, não haja mundanismo. Nós saímos do mundo e Te pedimos que o mundo saia de nós inteiramente, para que vivamos para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar. Dá-nos uma noite de paz, que este culto, dirigido pelo Teu Santo Espírito, seja edificante para todos nós e de salvação de vidas para aqueles que ainda não Te conhecem, se porventura aqui existir alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Salva, Senhor, os que precisam de salvação, edifica os que precisam de edificação e enche-nos cada vez mais, eu Te peço outra vez, da plenitude do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, boa noite. É muito bom estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós temos uma compreensão muito clara pelas Sagradas Escrituras, de que culto é oferta, é entrega, e de que nós precisamos estar a todo momento com o nosso coração aberto para entregar ao Senhor e dedicar a Ele tudo aquilo que nós temos de melhor, porque Deus não nos deu o resto, Deus não nos deu o pior, Deus não nos deu o que sobrava. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, o que Ele tinha de melhor. Há algumas canções que dizem que o melhor de Deus ainda está por vir. Não tenho dificuldade de cantar isso, mas o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo. E o melhor ainda, Ele vai voltar para a glória do Senhor. Então, nós queremos levar esta mensagem a todo mundo, a todo aquele que crê, e diversas oportunidades. Esta igreja serve nessa comunidade com os idosos, através dos idosos, para os idosos. Nós servimos nessa comunidade a pessoas com carências de acesso à odontologia, ao ambulatório. Nós temos pessoas tão dedicadas ao Senhor que atendem aqui embaixo pessoas que não teriam condições de estar aí sendo atendidas no momento da sua dor. Nós temos tantos trabalhos, artesanato. Esta igreja tem se envolvido com a obra missionária através de um grande engajamento com a Cristolândia, com tantas outras oportunidades. E isso tudo requer recursos, isso tudo requer investimento, liberalidade, fidelidade dos crentes, do povo de Deus, que eu tenho certeza que há uma alegria no seu coração quando você participa financeiramente da obra de Deus. Se não houver alegria no seu coração, essa contribuição perante Deus, ela nem significa tanto, porque Deus ama quem dá com alegria, não é por constrangimento, não é por barganha. Você não troca, Deus não está à venda, Ele não se vende, você não pode comprar nada em Deus. A casa de Deus, ela não é um negócio. A casa de Deus é o lugar de oração onde pessoas se movimentam em prol de uma visão, de uma unidade, que é glorificar Deus na terra para a glória dele. E nós vamos fazer isso através dos dízimos, das ofertas, nesse momento. Se você veio para participar e deseja participar nesta noite, enquanto o pastor Gesiel canta uma canção que espero que no domingo que vem a gente cante já com o Ministério de Louvor, que tem muito a ver sobre família.
e tem muito a ver com aquilo que nós pensamos em prioridade para a família. Eu queria que você pudesse adorar ao Senhor com os seus dízimos, com as ofertas, e também acompanhar este solo, acompanhado pelo meu Ministério de Louvor com o pastor Gesiel. Vamos fazer assim, e depois nós vamos orar agradecendo ao Senhor. O Cantares vai adorar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer, na família que a gente ama, esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos, que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te prover. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar
acima de tudo que há, acima de tudo que há, acima de tudo que há. Senhor, nós queremos pedir perdão por tantas das vezes que trocamos às vezes os nossos compromissos, que também são importantes, Senhor, mas nada se compara à glória do Senhor, nada se compara à presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão, porque temos tempos às vezes para tantas coisas, Senhor, mas não temos tempo para fazer uma sala para nós dois. Deus, temos tempo às vezes para até discutir tantas coisas. Temos tempo às vezes, ó Deus, para divergir na família. Temos tempo, ó Deus, para curtir aquilo que é bom também. Ah, Deus, mas quantas vezes deixamos sobras do nosso tempo para o Senhor? Quantas das vezes queremos limitar nossa experiência contigo ao domingo? Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, ó Deus, perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Porque às vezes a nossa falha, as nossas transgressões, elas não são morais, Senhor, mas elas são em detalhes como esses. Negligenciamos o tempo com o Senhor, negligenciamos o tempo de podermos experimentar da Tua palavra. Oh Deus, que o Senhor venha a ser o primeiro, realmente, na minha vida. Que o Senhor esteja no primeiro lugar. Que na minha vida seja assim. Que eu lute, que eu busque para viver desta forma. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Coral Glaucia Leite. Cantares, irmãos.
Glória a Deus, que o teu Santo Espírito flua em nós. Uma linguagem poética é o que nós desejamos do Senhor nesta hora, neste momento tão singelo de meditação das Sagradas Escrituras. Quero pedir a você que abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 15. Quero saudar também a todos que nos visitam nesta noite, seja pela internet, assistindo e acompanhando a transmissão do culto online, ou nos dando a honra e o privilégio de ter você aqui conosco nessa noite. É muito bom ter você aqui, que Deus possa ricamente te abençoar. Hebreus capítulo 12, verso 15. Observe se tem alguém ao seu lado sem a palavra de Deus. Se não, empreste sua Bíblia para ele. Se for o caso, empreste seu óculos para que ele possa ler também. Nós temos o nosso Ministério de Mídia aí trabalhando, e nós temos uma versão única aqui no Data Show. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas deixe a sua Bíblia aberta, que você pode fazer alguns registros, e eu creio que assim também crescer. Vamos ler todos juntos a uma só voz, Hebreus capítulo 12, verso 15. Tendo Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta noite, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Estamos no mês da família e temos nos dedicado a, quase que com um congresso todo final de semana, manhã e noite, compartilhar com a igreja. Obrigado, irmã Sandra. Compartilhar com a igreja algumas lições, alguns aprendizados, o que a Bíblia tem para nos ensinar sobre família, sobre como viver família, crescer na família, dar frutos, especialmente na família. Este ano nossa igreja está pensando no tema da frutificação, onde todos os crentes devem estar envolvidos, não só este ano, chamamos a atenção este ano, com uma vida frutífera, porque isso agrada ao Senhor. E eu queria pensar nesta noite, por um lado que não é muito concreto, olhar para algo da nossa realidade. Os dias são maus, os dias são difíceis, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho integral, que ele tem uma proposta para o ser humano como um todo, e isso nos ensina, e isso nos convida a pensar na ideia de que as nossas emoções também são preocupações de Jesus. Que Ele não está simplesmente preocupado em aguardar a nossa salvação para que a gente chegue ao céu, e eliminando todas as nossas necessidades aqui na terra. Ele tem um propósito, ele morreu e veio para buscar e salvar o que se havia perdido, mas Ele tem uma vida para você, Ele tem um projeto para você, e a sua vida, de maneira integral, chama a atenção de Deus, e isso também a sua família. Sua família tem um lugar no coração de Deus, que eu tenho certeza que de muita importância, porque é o Deus da família. E eu queria pensar com você nessa noite sobre algo que é uma grande dificuldade hoje entre as famílias, dar frutos na família, pensar em uma família frutífera, pensar em uma família que progride, que avança, que se ama, que se relaciona, especialmente com Deus, através de tudo que nós compartilhamos na semana passada aqui à noite. Compartilhamos com a igreja este mês de maio um grande programa e um cronograma de estudo bíblico em família, onde você tem a oportunidade de reunir os seus familiares em torno da palavra de Deus, da oração, da vida em comum, de estarem sentados à mesa, desligar um pouquinho o computador, a televisão, a internet, e poder então se conectar a lições preciosas que nós temos no livro de Provérbios. E a Bíblia ela é muito rica. Acredito eu que não exista assunto relevante. Se tem algum assunto relevante no mundo, na história da humanidade, ele de alguma maneira ele passa na Bíblia. Isso a gente toca na Bíblia. Qualquer assunto que você julgue relevante para a vida do ser humano, tenha certeza absoluta que ele vai estar nas Sagradas Escrituras. Isso não invalida o conhecimento fora da teologia, não invalida o conhecimento fora do cristianismo, isso não invalida as leituras que nós temos, as ciências sociais que nos ajudam, a psicologia, a terapia, tudo que pode nos ajudar, porque uma coisa que Provérbios tem nos convidado é buscar o conhecimento, é buscar a sabedoria. Agora,
nosso pano de fundo sempre será as Sagradas Escrituras, porque eles podem errar, mas a Bíblia não. A Bíblia não erra. E há algumas lições, algumas preciosidades na palavra de Deus, que se a gente olhar com cuidado, olhando para a realidade, e isso me assusta hoje, há uma maneira de se olhar para a Escritura Sagrada ignorando a realidade, ignorando o dia a dia, ignorando a segunda-feira. Nós podemos muito bem abraçarmos as Sagradas Escrituras e ficarmos com ela tão somente com a área espiritual, e isso vai nos tornar vai gerar um evangelho em nós que praticamente não dialoga com a realidade. Jesus encarnou. Deus, quando vem, ele vem como ser humano, ele encarna, ele vira realidade, e a partir da relevância do reino dos céus, do projeto do reino de Deus, então ele vem dialogar conosco dentro da realidade, olhar para as realidades, olhar para a realidade da minha família, da sociedade em que nós vivemos, é identificar com muita facilidade às vezes, um dos grandes problemas que nós temos, que nós precisamos aprender a lidar. E ao observar um pouquinho nesta noite, são tantos assuntos para a família, eu quis nessa noite pensar em algo muito prático, mais uma vez, quase que uma devocional, uma pastoral, do que meramente uma mensagem exegética, enfim. Eu queria pensar com você no perigo de nós não conseguirmos lidar bem com a amargura. E fazendo uma pesquisa para esta mensagem, achei essa foto que é o grande resumo desse texto. É o grande resumo desse texto. O autor aos Hebreus está dando lições muito práticas para a igreja. Ele fala sobre preceitos, ele fala sobre santidade. E num determinado momento, ele falando sobre santificação, sobre paz, ele traz esse cuidado para a nossa vida, essa orientação para a nossa vida. Nós dizemos muitas vezes que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Teremos aqui no dia 1º de junho, primeiro domingo de junho, quase 15 batismos, quase 15 pessoas estão sendo preparadas para o batismo, e nós ensinamos, teremos o curso de batismos, aí está no nosso boletim, você que está se preparando para o batismo, os pastores da igreja vão ministrar o curso de batismo para a festa das águas, será uma noite linda, uma noite bonita. Nós ensinamos que, para todo crente que chega, que nós precisamos obedecer a palavra de Deus de maneira integral, e de que Gênesis e Apocalipse nós temos que obedecê-la. Nós não podemos simplesmente escolher um texto que a gente gosta aqui, um texto que a gente gosta ali, usar alguma ferramenta para interpretar esse texto. Nós precisamos de olhar para a Bíblia, e olhar para a Bíblia como realmente esse manual de vida, que tem vida para gerar vida em nós. E temos aqui então essa grande lição. E por que eu falo disso? Por que eu falo disso nesta noite? Porque não são poucas as famílias que vivem amarguradas. Não são poucas as pessoas que vivem amarguradas. A amargura é uma realidade. A amargura é uma realidade tão grande, que eu nem me preocupei em trazer uma definição sobre a amargura. Porque nós podemos dar várias definições sobre a amargura. Nós podemos ir na filosofia, nós podemos ir para a teologia, nós podemos ir para o senso comum. E eu não preciso aqui explicar o que é amargura. Sabe por quê? Todo mundo sabe o que é amargura. É impressionante. Nós, por mais dificuldade que temos às vezes de explicar na teoria alguma coisa, algumas realidades que nós vivemos no pessoal não precisam de explicações teóricas, porque na prática nós sabemos o que nós estamos falando, nós conhecemos o que estamos vivendo. E quase que sai o apóstolo Paulo, né? Mas não foi o apóstolo Paulo, pelo menos na minha visão. O autor aos Hebreus, ele traz uma orientação muito grande. Eu me reporto de novo a um texto muito conhecido. Os irmãos observem essa série de mensagens no mês da família, com uma luz e com um foco em cima de textos muito conhecidos. Esse texto é um texto muito conhecido. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E aqui acho muito necessário, por um tempo chamado hoje, onde
nós temos ensinamentos à torto e à direita, na televisão, no rádio, nas igrejas. Hoje, avivamento ele não vem com mensagens, porque se avivamento viesse com mensagem, o Brasil estava vivendo um grande avivamento, porque nós temos a qualquer hora uma mensagem sendo ensinada. Então quero assim abrir um parênteses para compartilhar com você o que pensamos na ideia do que seria essa orientação de Deus à sua igreja, a igreja que estava, essa é considerada uma das cartas gerais. Nós não temos um destinatário específico. Provavelmente as lições da carta aos Hebreus, ela corre judeus que precisavam se fortalecer na fé, e nós temos essa expressão que é oriunda, queridos, de Deuteronômio 29:18. O autor está fazendo uma interpretação de Deuteronômio 29:18, e dentro do contexto do texto, não tem condições nenhuma, biblicamente falando, teologicamente falando, de entendermos que o autor da carta aos Hebreus está dando uma orientação: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou que ninguém perca a sua salvação. Nós não cremos assim, respeitamos todos os irmãos que desta maneira interpretam as Sagradas Escrituras, mas o contexto da expressão grega para os verbos aqui empregados nessas orações nos dão uma ideia de que o autor estava preocupado de que a igreja deve se empenhar para que não surja entre aqueles que podem se tornar amargurados, pessoas que venham em vez de privar-se da graça de Deus, não se manter no passo com o movimento da graça de Deus. O autor está dizendo: não se privem da graça de Deus. O autor está dizendo que a igreja é um referencial, é só olhar o contexto anterior do texto lido. O autor está nos explicando, e usar Hebreus capítulo 6 para isso é realmente assumir assim uma superficialidade de uma interpretação bíblica. O autor está falando de santificação, o autor está falando de paz, o autor está colocando preceitos para a nossa vida, ele está escrevendo para a igreja, ele está preocupado com a igreja, ele está dizendo que ninguém se mantenha privado de caminhar com a igreja de Deus. Isso é bem diferente de perder a salvação. Ele está tão preocupado com isso, ele está falando de paz, ele está de santificação, que ele agora vem com uma orientação fabulosa. E eu queria dividir esse texto, essa parte B desse versículo, meio versículo, e trabalhar com vocês aqui objetivamente algumas ideias de como nós podemos lidar com a amargura. Por que isso, pastor? Por que pensar nesse tema? Porque é a palavra de Deus que diz que eu tenho que ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando ele pensa em muitos se contaminando, ele está pensando na igreja. Nós vamos chegar lá, se Deus assim permitir. Mas eu queria olhar respeitosamente para as Sagradas Escrituras e olhar para esse valor da amargura como uma possibilidade disso estar longe do nosso coração, para que a gente observasse algumas lições para o convívio familiar. E o autor ele começa nos orientando de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Em primeiro lugar, há um convite para que nem uma raiz, para que nada de início. E eu achei fantástica essa foto. Essa foto, ela ministra muita coisa. Assim é o homem, a mulher, o ser humano, a família, que permite que a raiz de amargura simplesmente brote. Você já viu algo brotar pequeno, ninguém repara? Queridos irmãos, os nossos maiores problemas familiares não são os grandes problemas. Os maiores problemas familiares não são as grandes crises. As grandes crises, elas são consequência
de pequenos problemas familiares que ninguém deu conta quando havia tempo de resolver. A grande crise familiar, o adultério, a crise financeira, a enfermidade, às vezes, muitas vezes, ela pode vir de pequenas coisas que nós jogamos para debaixo do tapete. Conversávamos na nossa célula essa semana sobre uma frase do Dr. House. Temos que ignorar muitas vezes, muitas coisas, para sermos ou alcançarmos a felicidade. A pergunta que eu faço nessa noite é: como evitar que a raiz de amargura, ela brote? São muitas as possibilidades, eu não tenho capacidade de distinguir aqui todas as realidades do texto, mas em oração, eu pedindo a Deus para olhar para esse momento, eu queria te dar uma ideia e uma sugestão para que essa raiz de amargura, ela nem raiz pudesse chegar no seu coração. Em primeiro lugar, olhando para esse primeiro bloco do texto, eu queria te dar uma sugestão: evite se magoar por qualquer coisa. Nós precisamos crescer emocionalmente. Nossas famílias precisam também de crescimento emocional. Irmãos, o mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais agressivo, quase que nos induz à impossibilidade de errar. Depois da Revolução Industrial, com o advento da maquinofatura, ou seja, quando as máquinas substituíram agora o trabalho do ser humano, ficou na sociedade, na humanidade, uma ideia, talvez uma utopia. Estamos querendo, claro, produzir mais em menos tempo, com mais qualidade, e isso é ótimo, isso é uma bênção, mas há uma ideia por trás disso tudo, achar que a máquina não erra, porque quem erra é o ser humano. Isso é verdade? É. Nós temos um desejo, nós temos uma expectativa de que aquilo que vem da tecnologia, que veio substituir o ser humano, não erre. E nós não sabemos hoje, talvez, como sociedade, lidar com o erro, porque nós estamos muitas vezes tratando seres humanos como máquinas. Não sei se você conhece, com certeza sim, a frase de Charles Chaplin: nós não somos máquinas. Você não está lidando com máquinas. Isso significa que as pessoas da sua família, da sua igreja, do seu bairro, do seu prédio, do seu trabalho, não são máquinas. Se não são máquinas, provavelmente elas vão errar com você. Elas vão falhar com você. Elas vão cometer atitudes que talvez magoem o seu coração. Setas que chegam nos lugares mais fundos da nossa alma. E uma mágoa, ela pode gerar uma amargura. Então, querido, não deixe brotar uma raiz de amargura. Como é que eu faço isso? Tente de alguma maneira buscar em Deus um crescimento emocional, para que coisas fúteis, banais, simples da vida não provoquem em você sentimentos que te levem a uma raiz, a mágoa. Quantas esposas magoadas, como nós homens conseguimos magoar nossas esposas, e às vezes com coisas realmente assim, feias. Agora, irmãs, tem coisa que não precisava. Sendo muito prático, chegou em casa, o que foi, amor? Está chateado? Não, mas você está com essa cara por quê? Não, nada não, quero falar não. Se ela falou, meu irmão, na segunda vez que não quer falar, não fale. Mas a gente quer saber. Não, pode falar.
Sabe o que é? Você não percebeu que eu estava com vontade de comer aquela pipoca no cinema. Estou magoado, você não presta atenção em mim. Por causa de uma pipoca. A gente tem que prestar atenção. Como diz o Cláudio Duarte, mulher é o único ser que tem vontade de comer alguma coisa e não sabe. É ele que diz isso. E eu acho fantástico. Tu vontade de comer alguma coisa, o quê? Não sei. É doce, é salgado, não sei, mas eu quero comer alguma coisa. Irmãos, observem isso. Nós vivemos num país onde os resultados são cada vez mais necessários. Num país não, no mundo. E observando a cultura do futebol brasileiro, eu aprendi com isso. O time pode ser pentacampeão mundial, ter uma história linda de sucesso no esporte, mas bastou tomar uma goleada da Alemanha, que já não é mais aquilo tudo. Não há espaço para o erro. Não podemos mais perder numa igreja evangélica brasileira que valoriza tanto a vitória. Nós temos tanta gente magoada, entre aspas, com Deus, por tão pouca coisa. Aquele seu filho foi exemplar, ele cuidou de você, ele abraçou você, ele amou você, mas uma vezinha, e aquilo já entra no seu coração. Nós, maridos, nos magoamos com tanta coisa boba. A mágoa pode entrar. Os filhos se magoam com os pais por tanta coisa boba. Irmão, tem tanta coisa séria no mundo acontecendo, tanta gente sofrendo horrores, para a gente ficar magoadinho com qualquer coisa. Com a falta de uma ligação, com um olhar, com a falta de um abraço. A constante falta disso, claro, não estou aqui induzindo você a fugir dos problemas em hipótese alguma. Agora, eu estou pensando em como evitar que essa raiz brote, porque é emocional, a gente não lida com números nessa hora. Isso não está no plano concreto. Então, eu queria te dar uma dica. Se o Ministério do Multimídia puder colocar para mim, Tiago capítulo 1, verso 19. Abre a Bíblia, querido. Abre a Bíblia. Você está aqui nessa noite, está com o coração amargurado. Eu quero crer que você vai sair daqui curado para a glória de Deus. Tiago capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, vou substituir homem aqui, mas todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Irar. Como nós nos iramos, às vezes, por pequenas coisas. Faz uma avaliação, querido. Faz uma avaliação. Aquela pessoa foi muito legal com você, assim, sabe? Serviu a sua família, aquilo ali foi muito legal. Mas bastou uma situaçãozinha aí já vem uma mágoa. E a pessoa fica. Cuidado com isso. Uma das maneiras de lidarmos com a amargura é evitar ficar se magoando com qualquer coisa. Porque a vida é um vale de mágoas, não é, irmãos? Nós nos magoamos com coisas muito sérias, nós somos magoados, nós magoamos pessoas, nós somos causa da amargura na vida de muita gente. As pessoas são causas da nossa amargura. Nós vamos evitar a mágoa pequena, tola, simples, porque assim, acredito eu, essa raiz não chegue. Por quê? Em segundo lugar, então eu me detive na primeira expressão da frase do texto bíblico: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Queria olhar para isso agora. Porque eu sugiro a você que você dê importância a esse texto. Porque que como famílias nós precisamos a todo momento
nos reportarmos a esses textos tão conhecidos, que às vezes ficam esquecidos. Gostamos muito de pregar o Evangelho da salvação, e precisamos fazer isso a todo momento. Mas isso também é salvação. Não a salvação para ir para o céu, mas é a consequência de uma salvação. Deus está preocupado com a nossa vida emocional. Ele está dizendo para mim e para você: não permitam que essa raiz de amargura brote, para que vocês não fiquem perturbados. Há uma perturbação. Pessoas amarguradas são pessoas que têm uma dor no coração. Pessoas amarguradas sofrem. Não permita, meu irmão, minha irmã, que relacionamentos familiares mal resolvidos, talvez, às vezes, por questões até simples, produzam essa raiz pequenininha, mas que já está instalada. Porque uma raiz já instalada, por menor que ela seja, diz a palavra de Deus, ela vos traz, ela nos traz perturbação. E eu fiquei olhando, coloca a foto para mim, Débora, por favor. Eu fiquei olhando para essa foto e eu morei durante 25 anos com os meus pais, 2 anos em Petrópolis, depois nós viemos para o Rio de Janeiro. Eu cresci numa vila do subúrbio carioca, e em frente à nossa casa tem até hoje lá uma árvore. E aquela árvore foi crescendo ao longo dos anos, e por muitas vezes as raízes daquela árvore, ela destrói a calçada, ela destrói o chão, o asfalto precisa ser refeito, reconstruído. As raízes trazem perturbações. Talvez aquela árvore esteja plantada num lugar onde não deveria estar, e ela sofre. E porque ela sofre, ela se defende, não sei. Mas uma raiz de amargura, por menor que ela seja, ela alcança às vezes lugares tão profundos da nossa alma, que assim como uma árvore arrebenta uma calçada, as raízes dessa árvore arrebentam uma calçada, assim a nossa alma é arrebentada. Eu não sou psicólogo, nunca fiz psicologia, nunca fiz terapia. Eu não estou apelando aqui ao seu emocional. Eu estou convidando você racionalmente a olhar para o texto sagrado e entender que não pode haver raiz de amargura, porque se houver raiz de amargura, isso vai provocar perturbação, infelicidade. É ou não é, queridos? Esse sentimento, e em algumas traduções nós encontramos a expressão ressentimento. Essa perturbação vem do ressentir o mesmo sentimento. Já não conseguimos olhar mais para pessoas, já não conseguimos estar mais no ambiente, na casa da tia, na casa da avó, já não consegue mais visitar o neto, a neta, o filho, a filha, o tio, o primo, a prima. A família, ela é distanciada, as relações são quebradas. Por quê? Porque existem raízes de amargura. E o pior às vezes é que quem provocou isso nem sabe, nem imagina. É algo tão subjetivo. Estava a mensagem toda buscando essa palavra. Isso é tão subjetivo que nós mergulhamos como num mergulho para dentro, interior, e nós pegamos esse filão da amargura. Essa raiz que brotou, eu me deixei contaminar, nasceu, pronto, o motivo não sei. Eu só sei que tem uma amargura, fui magoado, fui chateado, fui traído, enfim. E agora existe essa amargura, e a outra pessoa, ela se torna agora o algoz, ela se torna o inimigo, ou aquela instituição, ou aquela empresa, ou aquela igreja, ou aquele pastor, ou o pai, ou a mãe, e nós vamos nos afundando, e a impressão que temos é que tudo vai piorando. E nós vamos regando essa raiz. Regando.
temos coragem para regar, temos recursos para regar, mas não temos condições de arrancar a raiz. Parece que a alma perturbada, sem intenção, isso é subjetivo, ninguém quer ficar amargurado. Eu tenho certeza disso, que ninguém levanta assim, segunda-feira, hoje eu vou ficar amargurado, vamos lá. Não é, aconteceu. Subjetivo, você não domina isso, escapa das possibilidades humanas, técnicas, científicas. Isso é subjetivo, isso é da alma, isso é da psique. E Deus está tão preocupado com isso que Ele diz assim, ó, não permita que nasça essa raiz, porque se nascer a raiz, já existe perturbação. E eu queria te pedir nessa noite que você abrisse o seu coração, porque eu vou orar, e eu creio que o Deus a quem eu vou orar nesta noite, vai retirar essas pequenas raízes. Eu creio que a palavra de Deus nessa noite vai encontrar solo fértil, para trazer cura a esta congregação, a pessoas que estejam aqui, nos acompanhando pela internet. A amargura, ela é tão importante. Deus dá tanta importância a isso, que Ele separa um texto bíblico para nos ensinar sobre isso. Primeira ideia, não se magoe por pequenas coisas. E segunda ideia, não deixe essa raiz brotar, porque a terceira ideia é que a amargura é algo tão difícil de se lidar, que além de ela vos perturbar, nos perturbar, o que o texto bíblico diz, irmãos? Lá, olha lá o texto bíblico. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela quem? Por causa da raiz de amargura, muitos se... Quando essa pequena raiz, ela é alimentada por pequenas coisas, pode brotar não só em nós. Essa foto, nós vamos além dessa foto, porque ali existem só as raízes. Mas se nós alimentarmos essa raiz, essa árvore vai crescer. E se a árvore da amargura crescer, ela vai gerar frutos. Aí é uma interpretação minha, embasada em alguns estudos do texto em grego. Essa árvore cresce. E o pior, essa árvore da amargura, ela vai gerar frutos. Esses frutos são podres, que ainda caem no terreno dos outros, na vida dos outros. E além de nos perturbar, perturba a muitos. Eu estou aplicando isso à sua família. O autor de Hebreus escreveu isso para uma igreja. Uma pessoa amargurada, uma pessoa magoada, ela corre o risco de ter frutos podres caindo, não da sua vida. Eu chamo a sua atenção, porque o texto diz, eles são contaminados, os outros são contaminados, por causa da raiz. A impressão que eu tenho é que Deus está livrando o ser humano disso. É a raiz de amargura. Deus está compreendendo o que aconteceu. Somos seres humanos, somos magoados, chateados, famílias quebradas. E aí você experimenta, não é poucas vezes, em algumas famílias, a experiência de pessoas amarguradas, que na primeira reunião familiar, quando aquele ou aquela que não é o motivo da sua amargura, está na roda, na mesa, sentado junto, o fruto podre começa a cair. E aí, o que foi? Você está sumido? Vovó prefere mais os filhos dos outros do que os meus. Vovó só dá presente para os filhos. Aí são várias as situações. Aí começa. Pessoas que outrora nem sabiam do que estava acontecendo,
são contaminados. Ah, irmãos, isso é prato feito para o diabo destruir família. Destruir família. E quando você, às vezes, quando chega lá no aconselhamento, ou na terapia familiar, ou no psicólogo, as pessoas vão trabalhando, e quando você acha o motivo causador, é algo tão, outros não, coisa séria. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui nessa noite, pela internet ou presencialmente, você está magoado, há uma dor dentro do seu coração, sua alma está perturbada, ou você resolve isso, ou você não fala isso com ninguém, ou você coloca isso diante de Deus, até às vezes sem a outra pessoa saber, e nunca vai saber, mas ou coloca diante de Deus, ou coloca para a pessoa, porque outros podem ser contaminados com a raiz de amargura que nós deixamos brotar no nosso coração. E aí o ambiente na família pode ficar insustentável, porque a gente não teve aquela sabedoria divina de dar atenção a um texto bíblico, e por ela muitos se contaminem. Eu fiz uma aplicação a esse texto, a família, porque o autor de Hebreus está trabalhando com consciência prática da igreja, tem uma teologia vivencial para a igreja aqui. Eu não fugi do texto, do contexto, eu só fiz uma aplicação, troquei igreja por família. Eu queria que você nessa noite experimentasse de Deus um tempo novo, meu irmão. Pastor, como é que eu faço isso? Fica no prejuízo. Pastor, como é que eu tiro raiz de amargura? Não sei. Porque a Bíblia também ela é difícil, porque ela fala para não brotar e também não diz como tirar. Ela diz para não deixar nascer, mas se por acaso nascer, Deus, como é que eu faço para tirar? O contexto é um contexto muito diferente. A impressão que eu tenho é que o autor, assim, ele sai um pouco do contexto, coloca esse texto e volta, porque depois ele vem com o verso 16, parece que as coisas estão meio que fora de ordem, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então eu acredito que temos aqui uma porta, para a gente poder entrar e observar isso. Você está magoado com alguém? Como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar a quem você vê? Será que nós somos tão bons assim, tão excelentes assim, para não admitir jamais, em hipótese alguma, o erro, ou aquilo que você acha que é um erro de alguém, e isso gerar no seu coração, e tudo aquilo que foi feito de bom naqueles anos anteriores, nos meses anteriores, tudo isso foi jogado, joga fora. Ele não deveria ter feito isso, ela não deveria ter feito isso, mas fez. E como é que a gente lida com isso? A minha sugestão para que a sua família nesta noite seja uma família frutificadora é que toda sorte, toda a quantidade de raízes, se ainda estiver no nível da raiz, porque se estiver no nível da árvore, ela seja retirada do seu coração, do fundo da sua alma nessa noite. Pastor, eu não consigo experimentar assim uma vida de fé. Pastor, eu não consigo mais evangelizar. Pastor, eu me envolvia tanto na igreja, eu fazia tantas coisas para o reino, eu estava em tudo que é viagem missionária, eu não sei o que aconteceu. O pastor Gesiel orando aqui disse, não é nem um pecado moral, não está em adultério, não está em fornicação, mas tem um negócio, quem sabe não seja
uma pequena raiz de amargura que fica sendo retroalimentada por uma pseudo impressão de que não se pode mais errar. Como que você gostaria de ser tratado se fizessem com você? Como? Pastor Márcio Capelli, meu professor na pós-graduação, me ensinou algo muito interessante. Conversando sobre ministério pastoral com ele, ele disse: Maurício, a verdadeira comunhão vem no âmbito da decepção. Às vezes, Deus permite que a decepção chegue. Não que Ele é o causador. Nós nos decepcionamos, porque atribuímos expectativas errôneas, grandes demais sobre pessoas. E quando elas não atendem essas expectativas, nós nos frustramos. E aí vem a decepção. E quando há decepção, para aqueles que são crentes, há necessidade de reconciliação. Nós não temos comunhão nas vitórias. Nós não temos comunhão no ajuntamento. Nós temos comunhão muitas vezes na decepção, porque aí eu preciso procurar. Eu preciso dobrar o joelho, eu preciso abraçar quem me magoou ou quem eu magoei. E aí eu tenho que pedir perdão. É fácil pedir perdão em família, querido? Não é não. Não é não. É fácil não. Chegar, sentar e falar assim: vem aqui, eu errei, estou errando. Eu sei que eu tratei o solo do seu coração como não sagrado. No mundo, irmãos, onde a subjetividade tem um lugar tão grande na nossa vida, a nossa alma se tornou um solo sagrado. Tem que pisar, quase que pisando em ovos. Por isso que eu li Tiago: seja tardio no falar, e seja tardio no se irar. Eu não sei como vai o seu coração, eu não sei qual a realidade da sua família. Quem sabe não seja uma raiz de amargura que esteja provocando tanta desarmonia, falta de unidade, problemas. Talvez eu tenha aqui pessoas que já não conseguem mais se relacionar, casais, por coisas simples. Queria que você orasse nesse instante, com todo respeito, com todo carinho à sua inteligência. Eu acho que não tem ninguém aqui, nesta noite, que não precisa de um minuto de reflexão. Que não seja no final dela para te agradecer que o seu coração está livre. Mas se o seu coração não estiver livre, peça ao Senhor nesta noite essa cura, que essa raiz seja retirada. Como é que Ele vai fazer isso? Você vai pedir sabedoria para dar os passos necessários, porque Deus faz milagre, não é mágica. Ele não é ilusionista, Ele é Deus. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando erro outra vez. Estou sempre declarando: quero ser como criança, com um coração tão cheio
de maldade, de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeitos. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde, te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Enquanto o Geraldo toca essa canção, se Deus falou no seu coração e você se sente livre, eu ainda acho nossa igreja muito presa para esses momentos, mas eu queria incentivar você a isso. Se você encontrou algo dentro do seu coração que você quer pedir ajuda ao Senhor, eu queria orar por você. Fique em pé no seu lugar, não vem aqui à frente não. Eu queria orar por você nesse momento, eu queria interceder pela sua vida, queria orar pela sua cura. Graças a Deus, graças a Deus. Vai ficando em pé, graças a Deus, louvado seja Deus. Vai ficando em pé no seu lugar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantas vidas, irmãos, quantas pessoas de pé. Fique em pé na galeria, aqui embaixo. Quanta gente, quantas vidas. Pai querido, o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado aos gentios, ao mundo, ele tinha um pilar, 3 pilares: o ensino, a pregação e a cura. Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Senhor, tua palavra foi pregada, tua palavra foi ensinada, e até aqui com tua ajuda nós podemos fazer. Mas agora, assim como o Senhor fazia na Palestina daqueles dias, assim como na história da igreja durante os séculos, eu peço ao Senhor que esta noite seja uma noite de cura. Eu não sei porque os meus irmãos e minhas irmãs estão de pé. Eu sei que com este sinal, esse simples gesto,
eles pedem ao Senhor ajuda, eles pedem ao Senhor cura, e que seja curada toda raiz de amargura, que seja retirada toda semente de amargura, para que seus filhos sejam livres desse sentimento. Somos livres do inferno, somos livres do diabo, somos livres dos demônios, somos livres de viver uma vida pecaminosa, mas ainda somos aprisionados a sentimentos que magoam o nosso coração. Que nesta noite, no mundo espiritual, no mundo emocional e nas relações oriundas da realidade do ser humano, nos encontros da vida, o Senhor possa promover a tua cura, a cura do Jeová Rafá nesta noite, em nome de Jesus. Que muito se diga do Senhor nesta noite, que aqui o Senhor operou uma cura, para a glória do teu nome. Aqueles, Deus, que ficaram sentados, mas que oraram ao Senhor, o Senhor ouviu essa oração. Que as famílias sejam tocadas, que as famílias sejam restauradas. E eu te peço, Deus, que se por acaso, de alguma maneira, como igreja, nas nossas relações, nós encontramos essas realidades aqui, que também seja uma noite de cura nesta noite, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Que o perdão, o amor, a reconciliação seja muito maior do que o ódio, a vingança e a dissolução de relacionamentos. Somos a igreja de Jesus Cristo, e não há nada que vai nos separar. Em nome de Jesus, amém. Queria que você pudesse sentar, e você que estiver perto de alguém, dá um abraço em alguém nesse momento. Você está ao seu lado, dá um abraço ao seu esposo, à sua esposa, no seu irmão em Cristo. Faça isso nesse momento, para a glória do Senhor. Amém, queridos. Nós estamos terminando essa celebração. Quero relembrar você, os homens, está chegando aí o nosso retiro de homens. Você já pode começar a pagar. Se você começar a pagar este mês, você pode dividir em 3 vezes. Será uma grande bênção. Dia 31, o último domingo desse mês, nós teremos um grande almoço para todas as famílias. O almoço das famílias 0800, encerrando o mês da família. Mas eu quero chamar a sua atenção, antes de você sair, a uma atividade da última semana de maio. A última semana de maio, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, das 20 às 21 horas, nós vamos ter uma semana de oração pelas famílias e com as famílias. Então, nesta semana, nós não teremos nenhuma outra atividade acontecendo na igreja no horário da noite. Células de adolescentes, de juniores, de crianças, de homens, de mulheres, ensaios, reuniões, tudo. Nós vamos mobilizar no mês de maio uma semana de oração pela família. E eu tenho certeza que vai ser tremendo para o seu coração e para a sua família. Nós vamos terminar cantando um hino que o Cantares cantou e toda a igreja conhece. Nós vamos terminar celebrando ao Senhor com o Cantares nessa noite. E você vai poder se despedir dos seus irmãos em louvor, em adoração, para a glória daquele que vive e reina para sempre. Que Deus dê a todos uma excelente semana na presença do Senhor e sem amargura. Vamos adorar o Senhor com Cantares. Vamos cantar com eles, aqueles que sabem, fazendo um grande coral. Deus
reunido, aqui celebra teus feitos e os teus atos de amor. Bendito seja Deus, poderoso, que era, que é e há de vir. Bendito seja Deus,